Tem uma frase de um indiano que descreve exatamente como as coisas funcionam na vida. Primeiro, eles te ignoram. Depois, eles riem de você. Depois, brigam. E então, você vence. Então, quando a gente olha para o mercado das criptomoedas, a coisa é mais ou menos assim. De 2009 a 2016, simplesmente o Bitcoin não existia. Bitcoin não existe, né? Ele surgiu em 2009, mas o Estado sempre considerou como uma moeda inexistente. Em 2017, quando houve o primeiro pico de alta, houve o primeiro momento assim que o Bitcoin ganhou o mundo, ganhou a boca do povo, você viu aí todo mundo fazendo piada, né? Principalmente virada de 2017 para 2018. Ah, é o fim do Bitcoin, bateu o ápice e agora tá desvalorizando, tá vendo? É uma bolha. Você viu, deu pra ver até pessoas assim extremamente relevantes no mercado falando esse tipo de coisa, influenciadores. Eu lembro até que o Nando Moura, na época, falou assim: eu fico aí muito triste por aqueles que perderam seu dinheiro, mas eu disse desde o início que isso daí era uma bolha. Daí depois, quando o Bitcoin bateu 350 mil, obviamente que ele não falou nada. Beleza, o Bitcoin tá corrigindo, vai cair, talvez caia mais e tal. Mas é assim que a coisa funciona. A gente viu o JP Morgan, também o CEO do JP Morgan na época, falando: isso daí é moeda de bandido, isso daí não faz o menor sentido. Daí passou um tempo: não, talvez blockchain, que é o sistema do Bitcoin, faça sentido. E assim foi indo a coisa toda. Em relação ao Estado, né, vamos falar hoje aqui especificamente dos Estados Unidos, a coisa também não tem sido muito diferente. Simplesmente, para legislação americana, o Bitcoin não existe. E assim, até certo ponto, é a melhor opção. Então, o cara que ele tem Bitcoin, que ele tem criptomoedas, ele busca sim um distanciamento do Estado. Ele não quer saber nada relacionado ao Estado. Claro que você tendo criptomoedas, você não deve nada ao Estado, olhando pela maneira ética da situação. Porque você não dependeu do Estado para adquirir aquilo, para ter aquilo não é emitido pelo Estado, então não faz sentido. Só que é óbvio que eu tô falando pela ética, não pela lei, né? Pelas leis, o Estado vai falar: não, você me deve imposto, você tem que pagar, você tem que declarar. Isso aí já não é mais o campo da ética, é o campo da sem vergonhice mesmo, é o campo da máfia. E daí chegou um momento nos Estados Unidos em que uma pessoa, ela sonegou impostos, né? E ela usou criptomoedas, se não me engano Ethereum especificamente, e falaram assim pra ela: ó, você aí tá lavando dinheiro usando criptomoeda, né? Daí ele falou assim: não, peraí. Se criptomoeda não é dinheiro, né? Se não existe nenhuma lei, nenhuma determinação de qualquer regulamentador dizendo que criptomoeda é dinheiro, então eu não lavei dinheiro. Como que eu posso ter lavado dinheiro se eu não usei dinheiro para isso? Só que a hipocrisia do governo norte-americano foi tão profunda, que o juiz olhou para a situação e falou: não, amigo, ó, criptomoeda é dinheiro sim, você lavou dinheiro. Então o cara foi condenado, né? Teve que pagar isso, a dívida com a sociedade, né? Dívida com a sociedade por usar Bitcoin e não dar a parcela do Estado. E a gente viu um momento em que Bitcoin, para os órgãos regulamentadores, não existia, mas judicialmente falando, existia. E quando tinha qualquer tipo de depoimento de algum órgão regulamentador referente a Bitcoin, a criptomoedas, era no sentido: a gente não tem interesse em trabalhar com isso, a gente não tem o mínimo interesse, a gente não quer saber disso. Era sempre assim. Então, ele não existia. Só que quando convinha, ele existia. Entendeu como a coisa é muito doida? E nesse meio caminho foi criada uma ferramenta facilitadora de acesso às criptomoedas, de acesso às corretoras de criptomoedas, que são as stablecoins. Então, a stablecoin é algo feito para ser estável e normalmente existe um lastro em moeda fiat, né? Então, por exemplo, você tem o SDT. O SDT é uma stablecoin, é uma representação digital de dólar e, pela lógica, teria que ter em uma conta bancária a mesma quantidade de stablecoin tem rolando por aí, teria que ter em dólar guardado. Só que não é assim que a coisa funciona. Porque a empresa detentora dessa ideia, né, do SDT, o Tether, e a empresa que é dona da Tether, enfim, ela começou com umas malandragens muito doidas. Então o Estado já estava raivoso pra cima do universo das criptomoedas. E o que aconteceu? A empresa, que é dona da Tether, começou a fazer malandragem. Que é o quê? Ela emprestou dinheiro pra corretora, que é dona do mesmo grupo. E depois ela trocou só uma frasezinha lá do site, falando assim, que a mesma quantidade que ela tem de dólar circulando em stablecoin, ela tem guardado ou em títulos de empréstimo para outras empresas. Então ela emprestou dinheiro para ela mesma, né? Então assim, a história ficou estranha, né? Então o Estado já estava raivoso para cima dessa situação.
Eles tentaram ignorar, não conseguiram, eles tentaram rir da situação, falando assim, isso daí não é nada e tal, e agora eles estão partindo para cima, né? Olha isso daqui, vou até compartilhar com vocês, a matéria do portal do Bitcoin, que na verdade é uma repostagem do Decrypt. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reuniu-se com os chefes de vários órgãos federais no país para discutir como regular as moedas estáveis, as stablecoins, um tipo de moeda digital cujo valor está atrelado a outra moeda. E Yellen, acompanhado pelo presidente do Federal Reserve, Jay Powell, e o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, Gary Gensler, convocou uma reunião fechada do grupo de trabalho do presidente em mercados financeiros. É interessante, né, que também o Estado, ele declara-se como um representante do povo, mas em determinados pontos ele pega e tem reunião secreta. Estranho, né? Estranho. Imagina, se eu contrato 5 funcionários para trabalhar para mim, contrato 10 funcionários, eles têm que fazer exatamente o que eu os contratei para fazer. Daí, de repente, eles vão fazer uma reunião secreta que eu não posso entrar, que eu não posso participar, e é uma reunião sobre trabalho, no horário de trabalho. E a reunião é secreta? Então, percebe como uma coisa é muito estranha? Percebe como não faz o menor sentido? A existência do Estado não faz sentido. Mas enfim, tudo isso para dizer, eles não querem dar atenção para criptomoedas, mas as stablecoins, elas realmente estão detonando com a economia americana. Claro, detonando dentro da porcentagem das pessoas que utilizam, né? Então, não está acabando com o governo norte-americano, obviamente, mas as poucas pessoas que utilizam e o pouco volume que tem é uma coisa que incomoda de maneira absurda o Estado norte-americano. Então, eles estão aí com o intuito de regulamentar e de fiscalizar ainda mais e reprimir ainda mais o setor das stablecoins. Daí você fala assim, mas é stablecoin, não é Bitcoin. Então, meu amigo, assim, vamos lá. Bitcoin, criptomoedas, né? Elas foram quem originou essa ideia de stablecoin. A stablecoin foi criada para o cara poder colocar dinheiro dentro de uma corretora. É pura e simplesmente isso. Então, isso é o princípio da regulamentação das criptomoedas. Isso é o princípio de tudo. É que os caras realmente estão indo gradativamente. Por quê? A ideia original é proibir. Proibir Bitcoin, proibir criptomoedas. Só que, ainda assim, eles não podem só chegar lá e proibir. Você não pode fazer isso. Por quê? Existe uma atuação, no sentido de ator, atriz, atuação mesmo, para tentar fingir que eles realmente representam o interesse da população. Só que quando você vai perguntar pro cara que trabalha com Bitcoin se ele é a favor de Bitcoin, obviamente ele é. Então assim, você não pode proibir uma coisa que realmente o povo quer. Então uma proibição direta é algo que causaria um prejuízo muito forte à imagem do Estado e poderia abalar algumas estruturas. Então por conta disso, eles têm que tentar dar voltas, regulamentar de uma maneira opressiva, para falar assim, não, a gente permitiu, a gente não tá proibindo, a gente tá lutando aí pelos interesses do Estado, né, pelos interesses da população. Quando na verdade não, eles estão apenas lutando aí para que as engrenagens estatais continuem girando de uma maneira muito boa. Então, no fim das contas, o Estado está se protegendo, tentando reprimir a população e dando uma imagem de não proibição. Igual aqui no Brasil, por exemplo, você tem criptomoeda. Pô, cada centavo de transação que você faz, isso é reportado à Receita Federal. Mas, poxa, quando é na ação bancária, o meio tradicional, não há esse mesmo reporte dessa forma. Não é um negócio extremo, igual está sendo feito em relação ao mercado das criptomoedas. Então, isso é uma ação muito forte de desincentivo. Por quê? Porque os caras não podem chegar e proibir, entende? Então eles têm que ficar tentando tampar o sol com a peneira, impedir o avanço aos poucos e tentar regulamentar só aquilo que diz respeito a imposto. Então, se dá para cobrar imposto, daí convém regulamentar. Quando não dá, não convém, daí torna-se proibido. E essa é a ideia central de tudo isso.